Então, vamos continuar os nossos estudos sobre Iosef, José, aludir a Yeshua, Jesus. Nós estamos agora na parte 11. Então, nós vamos continuar. Abra a tua Bíblia em Gênesis, Bereshit, capítulo 41. Agora estamos no verso 25. Nós vimos anteriormente que o faraó, ele conta a Iosef, José, o sonho que teve das vacas gordas e também das espigas, e pede a interpretação. Verso 25. Então lhe respondeu Iosef, José: o sonho de Faraó é apenas um. Veja, ele teve 2 sonhos, porém a mensagem era a mesma. Mudava os elementos, mas a mensagem era a mesma. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Então, Deus respondeu as orações de Iosef e José, deu a interpretação e agora Iosef vai contar ao Faraó. As 7 vacas boas serão 7 anos e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho, veja, é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas, quer dizer, queimadas, né, do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra. Como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer ainda. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome, que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, é urgente, tem pressa de acontecer. E Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha ele sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a 5ª parte dos frutos da terra, do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades e os guardem. Então, ele está falando que na época de fartura, o Faraó pegaria, então, a 5ª parte desses alimentos, frutos da terra, e colocaria em celeiros guardados, para que, na época de fome, né, eles tivessem mantimento. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome, que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. A terra toda, o planeta todo, a terra estaria em fome, não só, é porque o Egito ele comandava, né, o mundo inteiro nessa época. Então, o verso 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Acharíamos porventura outro Mashiach, que há o Espírito de Deus, se não Yeshua, Jesus? Também nele há toda a divindade, plenitude de Deus, há mais em Yeshua do que em José, né? Mas Iosef aqui está aludindo o Mashiach, bem Iosef. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Então, Deus é maior do que Yeshua, Jesus. O Pai é maior do que o Filho. E Deus deu para Yeshua, Jesus, toda a autoridade. Tudo é subjugado a Yeshua, Jesus, menos Deus, o Pai, que é maior. Veja que Iosef foi colocado o segundo no comando. Abaixo de Faraó era Iosef, era o segundo no comando também. Então, tirou Faraó o seu anel de sinete da mão
e o pôs na mão de José, Iosef. Fez ele vestir roupas de linho fino, egípcias. Ele pôs ao pescoço um colar de ouro egípcio. Ele foi todo travestido egípcio, assim como Yeshua, Jesus, foi todo travestido de romano. Loiro, olhos azuis, um manto branco, né? E depois um manto vermelho, assim, veste romana, né? Veste romana. Tu vê, assim como Iosef, José, foi travestido de egípcio, Yeshua, Jesus, foi travestido de romano. Embora ambos, tanto Iosef como Yeshua, são judeus. Hebreus, né? Nós sabemos que o povo hebreu, de Abraão, Isaac e Jacó, vai ser chamado, e é chamado hoje, de judeus. Ambos judeus. E fez subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele. Então saiu, né, em caravana pelo egípcio, mostrando então o segundo, e pedindo que inclinai-vos. Todos se inclinavam para ele. Desse modo, o constituiu sobre ele toda a terra do Egito. Vejam que se inclinavam para Iosef e José. Nós podemos se inclinar e adorar a Yeshua, Jesus, porque ele é o Messias e representa o Pai. Quando adoramos Yeshua, Jesus, nós estamos, na verdade, adorando o Pai. Em Yeshua habita a plenitude da divindade do Pai. Ele é menor do que o Pai, porém representa o Pai. Como eu já falei, é como se o Pai fosse o presidente e Yeshua o vice-presidente. Quando o Pai não está no local aqui conosco, porque senão a gente morreria todos, Yeshua está e representa como se fosse o Pai aqui para nós. Por isso que não há idolatria adorar Yeshua, Jesus. Disse ainda Faraó a Iosef e José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Tá vendo que Faraó, assim como Potifar fez, deu a Iosef toda a guarda da sua casa e campo. Depois deu para Iosef também cuidar de todo o cárcere. E agora o rei do Egito dando para Iosef e José todo o Egito. Então cada vez mais Iosef está aumentando na sua governança, né? Sobre uma casa e um campo, depois um cárcere e agora todo o Egito. Então você vê que a palavra de Deus, através de Yeshua, Jesus, o seu filho, foi levada não primeiro para Israel, ok, porém foi espalhada depois para os 4 cantos da terra, cada vez uma proporção maior. Veja que Iosef, quando fala lá de José, lá na época de Jacó, morando lá com Jacó, antes de ser vendido pelos irmãos, ele tinha 17 anos. Quando os irmãos venderam, ele ficou 1 ano, né, na casa de Potifar. Ali ele fez 18. Com 18 ele foi preso. Iosef ficou 12 anos em cárcere, preso. Então 18 com mais 2 de 12 dá 20, com mais 10 dá 30. Então aqui, quando Faraó está colocando ele para governar todo o Egito, começa a missão de Iosef por todo o Egito, aqui ele tinha 30 anos. Yeshua Jesus, quando começa o seu ministério, ele começa com 30 anos. E o ministério dele vai 3 anos e meio. Né? Com 33 anos e meio, é onde ele é crucificado em Pêssar, Páscoa. Então veja os paralelos aí. Iosef aludindo a Yeshua Jesus. E a José, Iosef, chamou o faraó de Zafenat Paneia. Então aqui o faraó muda o nome de Iosef para Zafenat Paneia. Iosef é o nome hebreu, judeu, né? Para Zafenat Paneia é o nome egípcio. Yeshua, nome judeu, hebreu. E vai ser mudado, foi mudado, transliterado para Jesus, que é um nome latim. Perceba quantos paralelos. Ele deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. On se adorava ali o deus pagão Sol, tá? E percorreu José toda a terra do Egito. José, então, tem 30 anos aqui. Vamos ver o próximo vídeo, parte 12.